Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui na AD de Francisco Beltrão, igreja pastoreada pelo meu amigo, pastor Josimei, que temos uma profunda admiração pela sua vida, pelo ministério que Deus tem confiado a ele, sua digna esposa. É um casal, é uma família que exala comunhão e uma vida testemunhal realmente de alguém que nutre a presença do Espírito Santo em suas vidas. E obrigado pelo convite, pela confiança. Também é meu prazer de estar com o pastor Carvalho Júnior. E eu falei, pastor, ele falou, vou descer, você fica aqui porque a pressão é menor, pastor. Eu pregar com o senhor diante de mim, fica aqui em cima. Eu estava torcendo que o pastor Carvalho viesse só amanhã, para eu ficar mais tranquilo. O pastor Carvalho é um grande mestre, que temos também uma profunda admiração, e para mim é uma honra, pastor, dividir esse momento com você, e eu sei que vou aprender muito, como sempre. Deus abençoe, pastor. Pastor Messias, que Deus abençoe, nosso companheiro, vice-presidente da AD em Sombrio, minha gratidão também, toda a igreja. Amados, 1 Coríntios, capítulo de número 10. Perdão, capítulo 9, e o versículo de número 16. 9 e 16. Diz a palavra de Deus: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Tome seu assento. Glória a Deus. Nós, ao longo desse ano de 2016, a nossa convenção instituiu uma temática que é evangelização, a chama não pode apagar. Essa é a temática do ano de 2026. E quando o pastor Josimei entrou em contato conosco, eu tive o prazer de recebê-lo recentemente lá em minha cidade, desfrutar de um momento de comunhão, almoçarmos juntos, e ele me fez o convite, pediu para nós compartilharmos nesta escola bíblica a temática desse ano da nossa convenção. E é isso que eu vou fazer. Vou compartilhar com os irmãos diante daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração e de alguns exemplos práticos que a gente costuma fazer nessa área tão nobre da evangelização. Eu tenho um texto, e eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar na tela. Eu não preparei slides, mas eu tenho aqui. Eu falei para o Lucas, depois passou o Josimei, deixar disponível. Eu não sei se ele já até passou para o senhor, mas pode compartilhar com quem quiser este esboço que a gente preparou. Bom, enquanto o pessoal prepara lá, eu vou falar aqui. Quando estiver preparado, só dá um toquezinho para mim, que eu já vou iniciando aqui, ok? Gente, evangelização, a chama não pode apagar. Temática do ano. Eu começo com uma pergunta simples, mas entendo que ela é pertinente. A pergunta é se a evangelização, se a expansão do reino dependesse unicamente de você, até onde esta igreja chegaria? Eu vou repetir. Está na tela agora? Lá no comecinho. A pergunta está ali. Se a expansão do reino de Deus dependesse unicamente de você, até onde esta igreja chegaria? Se a intercessão
dependesse, se essa igreja dependesse unicamente da sua intercessão, até onde chegaríamos? Se essa igreja dependesse unicamente do seu entusiasmo com relação à promoção, à expansão do reino dos céus nessa cidade, na comunidade onde você está inserido, seja na universidade, no seu trabalho, até onde esta boa notícia chegaria? Se dependesse unicamente do teu entusiasmo, da tua motivação, do que queima no teu coração, será que nós teríamos que ampliar? Essa igreja ficaria pequena? Será que nós deveríamos expandir de forma extraordinária os templos? Ou será que, quem sabe, nem o seu vizinho seria alcançado? Porque muitas vezes falta um comportamento testemunhal daquilo que você carrega ou daquilo que deveria queimar no seu coração. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Nós estamos diante de uma temática que a temática que a convenção instituiu não é uma temática para ser colocada apenas no Instagram. Não é uma temática para ser um bordão no final de cada culto. Não é uma temática apenas para estar estampada nas camisetas. Isso deve ser vivenciado. Isso deve ser o seu estilo de vida. Então, quando eu faço uma pergunta dessa ou dessa forma, eu entendo que você faz uma análise introspectiva e você faz uma avaliação. Se dependesse da unção que eu carrego, pastor, essa cidade estaria incendiada. Se dependesse da forma como eu me debruço mediante a palavra de Deus, não faltaria, as escolas bíblicas estariam cheias. Se dependesse de mim, o senhor pode ter certeza que a realidade seria outra. Nós encontramos, pastor Josimei, muitas pessoas que muitas vezes, teoricamente são habilidosos e têm as melhores estratégias, teoricamente são extremamente habilidosos, têm os melhores métodos para evangelizar, têm os melhores métodos para discipular, para cuidar de pessoas, mas não têm a capacidade de atravessar a rua e convidar o seu vizinho para estar na igreja. Então, evangelização, ela deve ser o seu estilo de vida. Você acorda e o café da manhã é evangelização. Você almoça e a evangelização é assunto de mesa. No café da tarde, na janta, no dia a dia, isso está intrínseco em você. E eu desenvolvo o texto dizendo que vivemos dias em que muitos ambientes da sociedade estão vazios da presença de Deus. Existem dores que políticas públicas não conseguem curar, feridas emocionais que estruturas humanas não conseguem restaurar, e vazios que somente o Evangelho pode preencher. É nesse cenário que Deus levanta uma igreja com o coração em chamas, uma igreja cheia do Espírito Santo, apaixonada por Jesus e comprometida com a missão. A evangelização não é um departamento da igreja onde você tem a opção de participar. Evangelizar não é opcional. Não é opcional. Você que foi alcançado pelo Evangelho. Você que foi alcançado pelo Evangelho. E isso começou a ferver no teu coração. Você não tem escolha. Evangelizar não é opcional. Isso que queima, uma vez queimou no seu coração, deve permanecer aceso. É na compra do pão, na padaria, no café da manhã. Aleluia, Deus quer usar você para ser uma resposta
para aquele atendente ou aquela atendente que está lá no balcão oferecendo o pão para você, e você é um canal, é uma resposta de Deus para aquela pessoa. Então não é opcional, não é opcional, ela é a essência da igreja. Uma igreja que deixa de evangelizar começa lentamente a perder a sua identidade. O maior perigo não é a perseguição externa, mas uma igreja acomodada internamente. Nós conhecemos movimentos que dentro dessas paredes se fazem muito barulho, mas muito silêncio lá fora. Muito barulho aqui dentro, mas muito silêncio lá fora. A relevância de uma igreja não está no número de templos, embora isso seja importante. A relevância da igreja não está nas maiores aglomerações de eventos que fizemos. Não. Nós sabemos que tem lideranças que se perderam, que muitas vezes, permita-me a rudez e também a ousadia dessa palavra, mas nós temos movimentos que são alimentados a pão e circo. Existe só aglomeração, você encontra ambientes cheios de pessoas vazias. Ambientes cheios, eventos que não têm propósito nenhum, apenas é um entretenimento, me permita a rudez da palavra. Mas a relevância da igreja não está nisso. Se você faz o trajeto da sua casa até a igreja, e você demora, e você tem um trajeto de 3 quilômetros, e você sai da sua casa até a igreja, e você faz esse trajeto há 10 anos, há 20 anos, e quando você sai da sua casa, você passa na frente de uma boca de fumo, você passa na frente de uma bodega, um bar, você passa na frente de um prostíbulo, e você faz esse trajeto há 10 anos, e a bodega, o boteco continua lá, a casa de prostíbulo continua lá, a boca de fumo está crescendo, tem uma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com a igreja. Porque onde a igreja está, a relevância não se vê apenas no aspecto estrutural. O índice de violência tem que diminuir porque a igreja está ali. A violência doméstica diminui porque a igreja está ali. A boca de fumo tem que fechar. A realidade nociva, promíscua do trajeto onde você está, onde a igreja está inserida, a realidade muda. Porque há uma igreja com o coração em chamas, e não guarda aquela chama para ser apenas incendiada dentro deste ambiente. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Eu saio da minha casa, passo na frente de algumas instituições, e eu levanto as minhas mãos. E digo: Senhor, ali está indo uma geração para aquela escola. Está indo alguém que vai ser o meu prefeito, alguém que vai ser o presidente da república, que vai interferir no prato de comida do brasileiro, que vai interferir nas diretrizes da educação desse país. Eu não vou subestimar porque é uma criança, eu não vou subestimar porque eu moro em Sombrio, ou porque eu moro numa cidade muito remota. Eu não subestimo, é um ser humano. E Deus tem propósito na vida daquelas pessoas. E eu estendo a mão: Senhor, guarda, livra, abençoa. Que saiam homens e mulheres com corações incendiados. Não é igreja aqui no ambiente, é um departamento, é uma instituição de ensino. Aleluia, mas nós estamos aqui para interferir, e isso é relevância. Você está para interferir. O maior perigo não é a perseguição externa, mas uma igreja acomodada internamente. Quando a chama da evangelização se apaga no altar do coração, a igreja continua reunindo multidões, mas deixa de impactar vidas. Não temos dificuldade de reunir pessoas. Podemos estar reunidos, mas não unidos. Não temos dificuldade de reunir pessoas. A Assembleia de Deus tem uma capacidade poderosa para isso. É uma igreja que faz parte da história da cidade, é uma igreja geracional. Temos hábitos culturais, temos características, temos tradições. Mas não é sobre isso que estamos falando.
Precisamos voltar a carregar a urgência das almas, o peso da eternidade e a consciência de que fomos chamados para ser luz em meio às trevas. Eu começo falando sobre, nas divisões, na primeira, sobre o coração de quem carrega a chama da evangelização. Provérbios capítulo 4, e versículo 23. Provérbios capítulo 4, e o versículo 23 diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Eu vou fazer questão de ler esse material. Já falei, pastor, se quiser disparar aí nos grupos da igreja, ou se tem algum grupo dos inscritos no EBOL, pode colocar, certo? Onde está? Não existe métodos capazes de substituir um coração incendiado por Deus. Podemos ter estratégias modernas, estrutura organizada, tecnologia avançada, excelência ministerial, mas se o coração estiver contaminado por vaidade, comparações ou superficialidade, perderemos a essência da missão. A evangelização nasce primeiro no coração antes de chegar aos púlpitos, às ruas ou às plataformas digitais. Nosso coração pode ser sabotado por modismos ministeriais, pela busca desenfreada por aprovação humana e pela sedução da visibilidade. Muitos estão mais preocupados com números, curtidas e reconhecimento do que com vidas aos pés da cruz. Uma liderança saudável não é movida por aplausos, mas por compaixão por almas. Preservar o seu coração mediante uma avalanche de influências, de modismos, de tendências e de visibilidade desenfreada não é uma atividade tão simples, mas é plenamente possível. Quando o autor fala que sobre tudo se deve guardar, ele dá uma intensidade. Ele diz sobre tudo o que você deve guardar. Sobre tudo, sabe o que é mais importante? Sobre tudo o que você deve guardar, preserve, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. O que está de pano de fundo para o autor, ele trata o coração como o reino. Ele trata o coração como uma porção de terra que lhe foi confiada. E aquele reino tem muralhas intransponíveis. E como se não bastasse só as muralhas, tinham guaritas, e nas guaritas tinham guardas que dioturnamente ficavam de vigia, olhando no horizonte, se não houvesse, ou se não tivesse, olhando no horizonte para ver, se não tem ameaças. Porque, mediante a vigilância, mediante a robustez das muralhas, daquilo tudo dependia para que se promovesse a paz, a segurança, a estabilidade, o conforto do povo que estava no interior daquelas muralhas. Eu falo isso porque tem coração que não tem muralha nenhuma. É terra de ninguém. Qualquer um influencia. Qualquer um entra e sai, entra e bagunça, entra e toca em promessas poderosas que permeiam, que pairam sobre a sua vida, entra e destrói sonhos. Tem tanta coisa entrando em corações que muitas vezes, no afã de querer se manter, ou quem sabe de querer dar uma resposta, caímos no jogo da comparação. Então é assim que funciona? Então agora é assim. A visão é esta.
A visão é esta. Então são esses os métodos. Você encontra hoje segmento para todo o tipo. Para todo tipo. Para todo tipo. E tendências que muitas vezes te encurralam e parece que forçam você a mudar determinadas características ou seguir determinados movimentos que Deus não está ali. O negócio até está indo bem, mas não é porque está indo bem que Deus está aprovando. Parece que está fluindo. Você encontra movimentos que você, na porta, você é paparicado de um jeito. Eu não sou contra a um acolhimento, eu não sou contra a você ser muito bem recebido, nada disso, mas é tão gourmetizado, que você não é mais um cristão, um pecador que entrou dentro de um ambiente sacro para ouvir algo da parte de Deus que pode te confrontar. Não, você é um consumidor, você é um cliente. Porque você é tão mimado, você é tão preservado, tem mimozinho para tudo. Irmão, por favor, não me interprete mal. Mas eu encontro segmentos que não existe mais daquele altar, não emana mais daquele altar uma mensagem que desperta você para o arrependimento. Não sai mais daquele altar algo que confronte o teu coração. E o evangelho é frontal. Não, eu não posso fazer isso porque você é cliente. E o cliente sempre tem razão. Eu não posso perder você. Eu encontrei um movimento tempo atrás que tinha até o culto para o pet. E eu até falei, no mínimo, quem pregava era o pastor alemão. Pastor. O mínimo pregador deveria ser o pastor alemão. Mas é tão sobre medida. E quando o que me motiva a vir para aquele lugar são os meus problemas, são as minhas demandas. O centro sou eu. O centro sou eu, não é Deus. Quando o que me motiva para vir. Um tempo atrás eu fiz uma pergunta para a igreja que pastoreio e fiz da seguinte forma: imagine aquilo que você mais ora, aquilo que você mais pede, aquilo que consome maior tempo de esforço intelectual, aquilo que você mais se debruça, aquilo que mais faz você transpirar, o sonho da sua vida, aquilo que você mais clama a Deus. Imagina que a resposta dessa oração vai vir hoje. Hoje você vai receber a resposta dessa oração. E a pergunta que fiz é: se essa resposta chegar hoje, quantas pessoas serão abençoadas? Quantas pessoas? É só você? É só você? Por que você vem para esse ambiente? É os teus problemas que trazem você para cá? Qual é a real motivação? Porque eu não sirvo um evangelho que eu me movo por obrigação. O texto que Paulo faz, ele força. Mas eu não me movo porque tem uma leitura idiotizada, perdão a rudez da palavra, do evangelho que me faz ter medo do inferno, e por conta disso, para eu aliviar a minha consciência religiosa, eu tenho que bater o cartão domingo para dizer: viu, pastor, estou aqui, a minha consciência religiosa relaxa. Mas fora desse ambiente, o que eu falo, o que eu canto não é vivencionado. E o mundo precisa saber daquilo que você exala aqui dentro. Tem que ser uma realidade na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. É o teu estilo de vida. E quando essa resposta vier, quantas pessoas? Porque está tão centralizado em você, o teu coração está cheio de interesses
tão fúteis, ou quem sabe de questões tão pessoais que você idealizou, e não é pecado você ter ambições com relações às coisas daqui, mas é lá que você amontou a tesouro. É lá que você amontou a tesouro. Não é pecado você sonhar com coisas daqui, mas quando vier essa resposta, quantas pessoas serão? Porque eu falo para pessoas que quem sabe vivem, me permita mais uma vez, estou pedindo tanta licença, né? Eles vivem em torno da sua umbigolândia, em torno do seu umbigo. E a resposta da oração vai vir e não vai alcançar nem a esposa, não vai alcançar nem o marido, não alcança a família, muito menos a sogra, não alcança ninguém, não alcança a igreja. Pastor Carvalho, tem pastores, lideranças, eu sou numa escola bíblica, que se falar para ele assim, hoje vai cair um Pix de 3 milhões na sua conta, o que você vai fazer? Ele não sabe o que vai fazer. Ele não sabe o que vai fazer. Não sabe. Não sei, trocar o carro? Botar uma tela de LED na igreja? Se cair 3 milhões na minha conta, em 6 horas eu gasto 3 milhões. Porque eu tenho projeto para 3 milhões. Eu tenho projeto para 6, para 10, para 20. Na cabeça de um sonhador não há limites. Eu tenho projeto para tudo isso. Tenho projeto para tudo isso. Mas quando se vive na vida mediana, na mediocridade, os movimentos são tão óbvios, o coração é tão intoxicado por coisas, por ambições toscas, que eu perco o básico. Eu consigo corromper a essência. O coração não tem muralha nenhuma. Então entrou tendência aqui, porque agora a moda é essa, o segmento é esse, e ele... Eu começo a pensar da forma como nós chegamos até aqui. Se essa geração aqui falhar, não vai ser por carência de cultura, tecnologia, acesso à informação, reconhecimento, porque já passamos momentos que éramos ridicularizados. Eu sofri bullying na escola. Com 7 anos, minha professora, ô pastorzinho, o que o pastorzinho tem para falar aqui? Hein, pastorzinho? Chegava um momento que eu tinha não é vergonha, constrangimento por conta das retaliações em dizer que eu era evangélico, porque, meu Deus, era um escárnio, não era vergonha, mas sabendo de tantos movimentos pejorativos em cima daquilo, e uma criança, e aquilo mexia com a nossa autoestima, mas claro que a gente trabalhava isso, tinha uma base forte em casa e fez a gente passar. Mas se essa geração falhar, não vai ser por conta de carência de tecnologia, informação, reconhecimento. Nós somos hoje assediados por lideranças políticas, não é por cultura, não é por informação. Se nós falharmos, vai ser porque deixamos essa chama apagar. Vai ser porque nós não temos mais uma vida na presença de Deus. Se nós falharmos, porque os pais dessa igreja não tinham acesso à informação que você tem, não tinham acesso à mobilidade que você tem, não tinham acesso à cultura, não tinham o reconhecimento que temos hoje, mas tinham uma vida de um coração inflamado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: aqueles que alvoroçaram o mundo estão entre nós. E alvoroçaram por quê? Porque tinha internet, porque tinha rede social. Não, eram corações, aleluia, que preservavam a chama no seu coração e não se permitiram ser rifados. Não se permitiram. Olha só, eu falo, precisamos resistir o espírito da superficialidade.
contemporânea e mergulharmos na profundidade da palavra, nós temos o mestre, o pastor Carvalho, aqui, e melhor do que eu, ele sabe do analfabetismo bíblico que temos. Pastor, eu me preocupo, porque parece que estamos emburrecendo. Eu acredito muito nessa geração. E tecnicamente, para a instituição, ainda sou novo, tecnicamente. Mas confesso para o Senhor, às vezes, quando olho para trás, me dá medo. Quando eu falo para aqueles que estão vindo, claro que isso muito compete a mim. Mas para quem, pastor Josimei? Para quem vamos passar esse bastão? É uma geração mais forte do que a sua? É uma geração com o coração mais incendiado do que o seu? É mais incendiado do que o meu? Eu sei que tem. Mas se nós olharmos de uma forma mais periférica, parece, em algumas situações, nos dá medo. Profundidade na palavra, intensidade na oração, na busca, disciplina de jejum e coerência no testemunho. O que eu estou dizendo aqui? Que nenhum ministério se sustenta, preste bem atenção nisso. Eu não estou falando nada novo para vocês. Nenhum ministério se sustenta sem palavra, oração, jejum e vida testemunhal. Vou repetir: nenhum ministério se sustenta sem palavra, oração, jejum e testemunho. A autoridade que está sobre a sua vida deve ser percebida. Não precisa você dar carteirada em ninguém. A autoridade que está sobre a sua vida não precisa ser imposta. Porque se você preserva o seu coração, a autoridade que você carrega é percebida pelas pessoas. Você chega no ambiente e as pessoas de cara já entendem que você carrega algo. E esse mundo está sedento para ouvir o que você carrega. Ouvir o que você carrega. Quando esses fundamentos enfraquecem, a chama da evangelização começa a apagar lentamente. Quando eu falo de oração, eu me lembro de uma coisa, e a gente sabe que não é simples, porque é uma batalha espiritual, mas é a nossa fonte de poder. Som. Na palavra, não tenha dúvida disso. Eu falei aqui desses 4 elementos essenciais: palavra, oração, jejum e testemunho. Mas não falo num tom saudosista, mas eu falo para pessoas aqui que, quem sabe, seus corações não estão mais queimando como queimava antes. Mas você lembra quando tudo que você precisava estava dentro do teu quarto. Tudo que você precisava estava dentro do teu quarto. Você entrava lá com o coração despedaçado. Você entrava lá quebrado. Você entrava de arrasto. E quando você entrava naquele quarto e fechava a sua porta, no secreto os céus se manifestavam de uma forma tão poderosa. Aleluia, você era curado. Você era restaurado, empoderado, e você saía de lá gigantesco.
alimentado como um leão, e tudo o que você precisava estava ali dentro daquele quarto. Eu me lembro do pastor, saudoso pastor Atanasio, do Adolfo Américo, não sei se o senhor conheceu. Conheceu Daniel Berg pessoalmente. Tive o privilégio de ser pastor dele, quando estava em Navegantes, juntamente com o pastor João. E ele disse que falou para a pastora Catarina, para a esposa dele, a irmã Catarina, e disse assim, era uma sexta-feira, ele disse assim, era perto do almoço, eram umas 11 horas, ele falou, nega, eu vou ali no quarto, eu vou orar ali até meio-dia, e depois tu me chama para almoçar? E ela disse, tá bom, meu amor, vai, pode ir. E aí eu entrei no quarto, e de repente ela bateu na porta e disse, homem, vem comer. Daí ele disse, meu Deus, eu só orei meia hora, mulher, já veio me chamar assim? Não, homem, já é domingo, e você não saiu desse quarto ainda. O que esses homens tinham que nós não temos? O que eles experimentaram que nós não experimentamos? O que esses homens tinham? Volte a entrar dentro do teu quarto. Feche a porta do teu quarto. Permita que Deus se revele a você. Permita que o vento do Espírito sopre em teus corações. E que você volte com a mesma paixão. Que as frentes de evangelização que o pastor Josimei desenhar e idealizar com a liderança, seja você o primeiro a chegar, a dizer, pastor, por favor, não me deixe fora disso. Ou se não, chegue você para o seu pastor, pastor, eu estava orando, e em oração Deus me deu um projeto para fazer um trabalho na universidade, Deus me deu um projeto para nós alcançarmos os profissionais desta área, Deus me iluminou de uma forma, eu quero compartilhar, eu quero dizer para o Senhor que eu quero desenvolver isso. Volte a entrar no seu quarto. Volte a entrar no seu quarto. Aleluia. O caminho e a corrida de quem carrega a chama. Coloque na tela Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O caminho e a corrida de quem carrega a chama. A vida cristã, pode voltar lá na tela para mim, com a apostila, por favor, consegue voltar ali? Acho que eu estou dando trabalho para vocês, mas é melhor porque daí todos acompanham aqui. Nós temos que descer, deixa eu ver, é o número 2, isso, obrigado. A vida cristã é comparada a uma corrida, porém essa corrida possui um caminho definido. Desde o Antigo Testamento até o livro de Atos, o cristianismo é comparado, é chamado de o caminho. Não existe evangelização verdadeira fora de Cristo. Jesus declarou em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja não foi chamada para adaptar o evangelho ao gosto da geração, mas para conduzir a geração ao verdadeiro caminho. Pode subir um pouquinho. Nenhuma estratégia pode comprometer a mensagem da cruz.
O problema de muitos líderes não é a falta de movimento, mas movimento sem direção espiritual. Correm muito, produzem muito, organizam muito, mas sem presença, sem lágrimas, sem paixão por vidas. 1 Coríntios 9, 24, Paulo escreve: correi de tal maneira que o alcanceis. Deus não nos chamou para caminhar lentamente na fé, mas para correr com intensidade, zelo e perseverança. Bom, voltando lá no começo, tem uma frase, pode voltar no número 2, novamente lá, sobe um pouquinho, isso, não, pode ir descendo como se fosse por 3, vai, sobe, aí. Essa frase aqui embaixo, aqui, ó, nenhuma estratégia, pode subir ela um pouquinho para ficar mais visível para quem está na nave, sobe um pouquinho para que essa frase aqui, isso, nenhuma estratégia pode comprometer a mensagem da cruz. Nós sabemos, e depois eu acho que é no tópico de número 4, que eu vou falar sobre isso. Não, vou falar sobre isso nesse aqui mesmo. Eu quero que depois prepare Hebreus capítulo 6, depois 6, verso 11 até o 12. Depois, tá? Hebreus 6, 11 a 12. Pode deixar na tela, Hebreus 6, 11 a 12. Eu começo dizendo que a vida cristã é comparada a uma corrida, porém essa corrida possui um caminho definido. Nós temos uma mensagem, nós temos o caminho que é Cristo. E eu uso uma expressão aqui que às vezes mal interpretada, ela pode ser um pouco contraditória. Não vou dizer que seja contraditória, mas dependendo da sua hermenêutica, você pode discordar de mim. E é claro que você tem todo o direito de discordar de tudo que eu estou falando aqui. Quando eu falo que a igreja não foi chamada para adaptar o evangelho a gosto da geração, mas para conduzir a geração ao verdadeiro caminho. Eu entendo que o evangelho não veio para se adaptar a você. O evangelho não é um puxadinho. O evangelho não é uma reformazinha na sua vida. O evangelho é transformação. É poder de Deus. É algo que realmente te confronta. Então eu não posso ser seletivo com aquilo que eu entendo que a Bíblia passa a ser mais conveniente. E eu posso então preservar determinados caprichos, determinados pecados que naquele momento eu não quero confrontá-los, e por conta disso eu passo a ser seletivo, e eu tenho uma Bíblia ou um evangelho gourmetizado. E eu entendo que você pode se utilizar de estratégias, e é aqui que eu falo que a sua hermenêutica não pode deslizar, escorregar, para se comunicar o evangelho. Isso sim. Agora, que o evangelho vai se adaptar aos teus caprichos ou a você, não. Isso não. Nenhuma estratégia pode comprometer a mensagem da cruz. Nós temos uma geração digital e uma geração TikTok de vídeos curtos, de cortes, que muitas vezes, na intenção do engajamento e de alcançar o maior número de pessoas, se rendem a algumas trends que deprecia o evangelho. E aqui eu não quero ser radical, mas ao mesmo tempo não quero deixar de ser. Um tempo atrás teve uma trend que ela dizia mais ou menos assim:
E você viu, meu Deus, eu não entrei nas redes sociais aqui da igreja, pastor. Mas já imaginou se eu estou falando de um método que vocês usaram, pelo amor de Deus, me corrija. Mas entenda o que eu quero dizer. Quem ouviu uma trend assim, ó, aqui é a igreja. Se você quer entrar, quem já ouviu essa trend? Levanta a mão. Nossa, irmão. Hã? Não usaram? Minha agenda continua aberta. Obrigado, meu pastor. Esse é o nosso pastor. Se você quiser um conselho. Irmão, me perdoe. Eu começo a imaginar uma pessoa que está passando por um conflito. Ele perdeu a esposa. Ele está em um conflito existencial terrível. E de repente ele tem um ponto de lucidez. O Espírito Santo toca no coração dele de uma forma. E ele diz assim, meu Deus, eu vou procurar no Instagram uma igreja próxima da minha casa. E eu preciso ir lá para ouvir uma palavra. E o primeiro vídeo que ele acessa é um vídeo dessa natureza. Eu fico pensando, qual é a impressão que esse homem, ou que essa mulher, vai ter desta igreja? Que parece que irmão, eu digo, eu acho engraçado. Para mim, às vezes, tem coisas que eu estou rindo, não é que a gente vai levar tudo a ferro e fogo, mas tem situações que a conta não fecha. Que a conta não fecha, não dá. E muitas vezes quando a gente fala aqui sobre a questão de nenhuma estratégia pode comprometer a mensagem da cruz, tem que se ter um cuidado. Tem que se ter um cuidado. Neymar foi convocado para a Copa. Irmão, meu Deus do céu. Eu pensei que Neymar tinha se convertido entrando em algumas redes sociais. Foi só eu que tive essa impressão? Foi só eu que tive essa impressão? Pensei que Neymar tinha se convertido. Disse, meu Deus, vai ainda para a Copa e crente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Traz o Hexa para nós, menino Ney. Meu Deus do céu. Irmão, eu não estou querendo ser, sei lá, antiquado, obsoleto. Eu não estou querendo ser isso. Mas se tratando de uma instituição que leva uma mensagem, que carrega uma mensagem, nós temos que ter um cuidado para não pesar a mão. Entendeu o que eu quero dizer? Sabe por quê? Quando o texto diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E todo mundo é o mundo digital também. O mundo digital também faz parte disso. Nós temos pessoas que, quem sabe, aqui na igreja tem um número de dezenas e dezenas de pessoas, mas depois que pelas redes sociais isso vai multiplicar de uma forma que o pastor precisaria de mais ou menos 10 igrejas como esta para conter o número de visualização de um culto, de um vídeo. 10 igrejas, mas aquele vídeo, aquele conteúdo alcançou um universo de pessoas tão grande, que eu não posso ignorar a realidade disso. Nenhuma estratégia pode comprometer a mensagem da cruz. O som está. Nenhuma estratégia pode comprometer a mensagem da cruz. Existe um caminho. E também existe um ritmo nesse caminho. Porque Paulo disse, correi de tal maneira. Paulo não diz, correi de qualquer maneira. Correi de tal maneira para que alcanceis. Corra de tal forma como que a vitória dessa igreja dependesse unicamente do teu esforço. Se esforce de tal forma para que as grandes conquistas dessa igreja, como se essas grandes conquistas dependessem unicamente do teu esforço. Correi de tal maneira, não de qualquer maneira.
Quando nós lemos Hebreus capítulo 6, versículo 11 e o versículo 12, o texto diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Qual é a versão? Se tiver a Almeida Revista Atualizada, não sei se você tem, que diz diligência, mas se não, pode ser essa que eu vou cuidar, que eu vou mudar ali. Mas desejamos, tem outras versões aí? Ok? O texto diz assim: desejamos que cada... Fui sabotado pela tecnologia aqui. Vamos lá? Foi? Também empenho também é um sinônimo. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho, a mesma diligência. Segura ali, segura ali. Mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Segura um pouquinho, filho. Segura um pouquinho lá. Continue mostrando até o fim. Até o fim. A chama da evangelização vai estar acesa no nosso coração até o fim. Continue mostrando até o fim o mesmo empenho, a mesma diligência, o mesmo entusiasmo, o mesmo esforço, para com a plena certeza da esperança. Agora, o 12. Para que não se tornemos preguiçosos. Gostei dessa versão. Não nos tornemos preguiçosos. Outra versão diz diligência ou diz indolentes. Não nos tornemos preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdaram as promessas. Eu tenho o estímulo de manter até o fim o mesmo empenho, e sou também estimulado para não ser preguiçoso. Preguiçoso. Eu tenho um caminho, o Evangelho, mas eu também tenho um ritmo nesse caminho. Eu posso caminhar nesse caminho e me perder com algumas distrações, mas eu estou no caminho. Pastor, eu estou na igreja, o senhor me vê todo domingo, pastor. O que é isso? O senhor me vê todo domingo na igreja? Eu sou contribuinte, eu estou na igreja, eu estou no caminho, mas não está com o mesmo empenho. E o estímulo é que você conserve o mesmo empenho até o fim. O estímulo é que a chama missionária, ou que a chama da evangelização não se apague. É que ela permaneça viva, queimando até o fim. Então existe um ritmo, e o ritmo é correr de tal maneira, não é de qualquer maneira. E o atleta, ele se abstinha, ele se preservava, ele se isolava de uma série de situações que poderiam comprometer a sua performance. Então eles tinham uma vida disciplinada. Ah, pastor, mas o senhor tem que entender de uma coisa, pastor. Eu sou voluntário. Esqueça isso, meu filho. Esqueça isso. Tecnicamente você é voluntário. Tecnicamente você é voluntário. O voluntário faz quando ele quer, a hora que ele quiser e quando ele puder fazer. Porque ele é voluntário. Como que eu vou ter esse tipo de comportamento por alguém que morreu por mim? Como que eu posso ter uma postura preguiçosa? Como que eu posso ter um andar tão descomprometido que qualquer coisa me distrai? Eu me lembro que eu pastoreava uma igreja, não vou dizer a cidade para não comprometer, que nós tínhamos o culto de ensino na terça-feira, e uma irmã chegou para mim e disse: pastor, tem como mudar o culto de terça-feira para quarta? Eu fiquei curioso, mas por quê? Pastor, porque terça-feira tem paredão no Big Brother. E essa semana está tudo, eu não sei se o alemão fica. Eu nem sei, eu não acompanho. Eu pensei que não existia mais o Big Brother, eu fiquei sabendo que ainda existe o Big Brother. Que tipo de andar é esse? Que tipo de caminhar é esse? Que tipo de entusiasmo é esse?
Que tipo de mensagem? Que tipo de mensagem? Porque você encontra, todo mundo aqui, eu creio que mais de 90% tem redes sociais. Mas tem coisa hoje, pastor Josimei, que o Espírito Santo não precisa mais revelar ao senhor. O senhor só vai rolar o feed assim, ó. Olha aqui como é que está minha ovelhinha, coisa mais fofa. Só vai dar uma roladinha no feed, e o senhor vai ver, meu Deus, está frequentando isso? Rapaz, olha aqui, olha a playlist. Olha a playlist. Meu Deus, que batidão e tal. Fora as fotos de biquinho, com os textos bíblicos embaixo. Enfim. Você olha redes sociais e dá para medir um pouco da temperatura da chama. Porque muitas vezes você encontra redes sociais, tenho 4 minutos, meu pastor. Você encontra redes sociais que você encontra paixões políticas defendida de cabo a rabo. Se você corre há 3 anos atrás, você vê aquele irmãozinho com uma bandeira, fazendo bandeiraço. Você encontra o camarada fazendo vigília na frente de quartel. Você encontra o camarada entregando o folheto de evangelismo, que bom que fosse, mas plotando o carro, estampando as suas ideologias e as suas paixões por um governo, por favor, não me interprete mal, que eu digo uma coisa para vocês, eu não crio expectativa, quando eu falo isso, entenda o que eu vou dizer. Nós temos, com certeza, valores e princípios são os mesmos, e nós vamos convergir no exercício da cidadania com aqueles que têm a maior aproximação dos valores e dos princípios que nós acreditamos, mas eu não espero estabilidade desse mundo, meu filho. Eu não espero. Eu não estou dizendo que eu não torço. Eu não estou dizendo que eu não vou ter coerência. Todo mundo aqui tem mais do que 2 neurônios e estão entendendo o que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que você vai exercer o seu exercício, a sua cidadania com aquele homem, com aquela mulher que se colocou à disposição da vida pública, que defende valores e princípios da bandeira que nós acreditamos, daquilo que está alinhado com o reino de Deus, com os céus, com os valores eternos que cremos. Você vai fazer isso com toda certeza. Mas eu não posso alimentar uma expectativa messiânica acerca de um governo terreno. Eu não posso alimentar. E você entra nas redes sociais dessas pessoas, e você consegue enxergar, e você consegue ver uma luta, você consegue ver uma exposição com relação a isso, você consegue ver riscos. Essa pessoa briga com o vizinho, não dá mais para reunir a família no Natal, porque está todo mundo brigado, não consegue mais falar. Mas não tem o mesmo entusiasmo pela cruz. Não tem a mesma chama pelo Evangelho. Isso é um pecado. Isso é um erro. Isso é um erro. Onde nós vamos parar com isso? Se você gosta de uma coisa e aquilo te faz bem, você quer que outras pessoas experimentem isso. Você quer que eles provem aquilo. Provar e ver de que o Senhor é bom. É tão bom que se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver que isso é o que consome a minha vida. Isso é que consome o meu coração. Eu estou falando na terceira, eu estou falando como se fosse você. Se você entrar lá, pastor, nas minhas redes sociais, você vai entender que eu sou um profissional da área do direito, na educação, seja lá o que for. Mas eu não perco nenhuma oportunidade para falar essas verdades eternas. Eu não perco nenhuma oportunidade, mas parece que nós estamos sendo consumidos por uma cultura pop
de um país polarizado, de uma série de situações que parece que nos perdemos diante da maior verdade que foi de todos os tempos. Nós temos uma causa que por ela vale a pena morrer. Nós temos uma causa que por ela vale a pena você se expor. Vale a pena você entrar em todas as esferas, em todos os segmentos e dizer: eu tenho uma palavra para o seu coração. Jesus salva, cura e batiza e vem buscar a igreja. Aleluia, a chama da evangelização tem que permanecer acesa no teu coração. Fique em pé, eu quero orar por você.